Boa tarde, pessoal. Vamos aguardar só mais uns minutinhos, as câmeras estão abrindo aqui. A gente já inicia. Boa tarde a todos que estão entrando aqui. A gente já vai deixar as câmeras abertas, os microfones também. Só dá mais uns minutinhos para as pessoas se acomodarem e a gente já começa nosso bate-papo aqui. Vamos dar mais 2 minutinhos para esse pessoal entrar? Opa, pode ser. Tá, combinado. Estou contando, hein, gente? Contagem regressiva agora. Ó, vocês que estão acostumados com os foguetes aí, vamos começar a contagem regressiva já. Vamos lá, Fê? Vamos sim. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou Fernanda Lopes, sou Relações Públicas aqui do CCB Sorocaba. Nós somos uma instituição de ensino há 77 anos aqui na nossa cidade, né? Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com o Noemi Fontão, que digo com imenso prazer que é a nossa advisor, é a nossa orientadora oficial. Sabe aquela pessoa que sabe todas as fontes seguras, todas as fontes oficiais, que o Departamento de Estado compartilha com a gente, é o que a Noemi representa aqui para nós. A Noemi é advisor do Education USA, o nosso escritório oficial para orientação de estudo nos Estados Unidos. Se apresente para o pessoal aqui, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Fê. Oi para todo mundo que está aqui. Uma alegria poder conversar com vocês. Eu fiquei esperando esse dia para poder, né, transmitir para vocês as informações sobre o Education USA. Então, eu acho que você pode ser o próximo estudante brasileiro a estudar nos Estados Unidos. Boa tarde para todo mundo de novo que está chegando. E hoje eu vou falar sobre 5 assuntos, mas eu acho bem legal porque a gente vai falar sobre o que é o Education USA, sobre os 5 passos que o Education USA utiliza, essa metodologia, para orientar os alunos sobre como estudar nos Estados Unidos. E o terceiro assunto é como se organizar e se empoderar com soft skills, que a gente chama, que são as habilidades muito peculiares que o estudante brasileiro precisa ter para poder concorrer
a uma vaga bem interessante e poder participar dos processos de bolsa de estudos lá nos Estados Unidos. Nós também vamos falar sobre os testes importantes, sobre as provas que o aluno tem que se preparar. Vamos falar sobre os aplicativos para estudar e sobre oportunidades que o Education USA oferece para os alunos brasileiros. E tem uma que vai começar já já, né? Então, 5 assuntos que nós vamos falar. Vamos lá, Vini? Então, o Education USA é a fonte oficial, né, para estudos nos Estados Unidos. Então, nós somos vinculados ao Departamento de Estado, somos uma rede de mais de 400 escritórios no mundo, e aqui no Brasil são cerca de 40 escritórios em várias regiões do Brasil, e todos os dias nós temos um advisor ou um advisor online para orientar os alunos também diariamente. Então, não pode ser por falta de informação que vocês vão perder oportunidades. Vocês que são alunos de alta performance, que participam de Olimpíadas, precisam conhecer o Education USA. Então, nós que somos advisors, né, somos treinados para orientar os alunos passo a passo e acompanhamos o passo a passo dos estudantes até que eles façam, desde a inscrição para se prepararem para a universidade, até o aceite nas universidades americanas. Vocês sabiam que hoje existem mais de 14 mil brasileiros estudando em universidades americanas? Isso é muito bacana, porque mostra que o brasileiro tem realmente oportunidade. Isso agora, durante o período de pandemia ou pós-pandemia, nós já fomos mais de 22 mil alunos estudando lá. E existem 4.700 instituições de ensino superior nos Estados Unidos. Então, poder se preparar, pesquisar e aproveitar uma oportunidade é uma jornada. E isso pode ser uma jornada de aprendizado e preparação para você, estudante, estudar nos Estados Unidos. Falar sobre o porquê estudar nos Estados Unidos é quase que... Vamos para o próximo, Vini? Quase que falar, né, chover no molhado que a gente fala. Mais um, por favor. Por que estudar, né? A opção, né, é enorme. A gente pode também estar em contato com tecnologia de ponta, excelência acadêmica, diversidade de programas. Vocês sabem que vocês podem fazer, por exemplo, astronomia como major, né, como o seu principal tópico de estudo, né, da sua graduação, e também fazer ciências políticas como um minor para completar o seu certificado. Lá, né, nas universidades americanas, o currículo pode ser desenhado de várias maneiras. Então, a gente pode ser astrônomo e também fazer ciências políticas ao mesmo tempo, ou fazer alguma coisa de outra área complementando com outro minor diferente. Isso dá um leque de oportunidades sensacional para o aluno poder, né, ter oportunidades diferentes. Também, enquanto o estudante brasileiro faz a graduação lá nos Estados Unidos, ele vai ter um suporte especial como aluno internacional, mas também pode fazer um segundo intercâmbio durante o período de férias de verão, e fazer mais alguma atividade na Europa, por exemplo. Né? A vivência num campus universitário é bem diferente, porque você pode até morar no campus e tudo fica concentrado para você desenvolver as suas habilidades. Há grandes oportunidades de pesquisa e até interação com muitas culturas, né? Hoje nós temos mais de 1 milhão de estudantes do mundo inteiro
que estudam nos Estados Unidos. Vamos para o próximo? Pessoal, olha só, enquanto a Noemi está dando todas essas dicas, a gente vai se perguntando, né? Eu já tenho várias perguntas, mesmo estando aqui no meio, já vai me despertando a curiosidade. Vocês, o que vocês tiverem de pergunta, pode ir digitando no chat. O Vinícius está aqui para passar todas as perguntas para a Noemi, porque não é um presente ter uma advisor realmente fazendo uma orientação oficial. A gente fica muito perdido, né? Quando a gente está pensando em estudar fora, estudar numa universidade americana, que tem todo aquele ritual que a gente diz aqui no Brasil. Mas a advisor, ela está aqui justamente para mostrar para vocês que é muito possível, né? Como esse número que ela compartilhou aqui com a gente, 14 mil estudantes brasileiros estudando nos Estados Unidos. O que eles fizeram para chegar lá? Então, são esses passos que vocês vão aprender hoje. E também como vocês, alunos que são diferenciados, alunos que participam dessas Olimpíadas importantes, como vocês são vistos pelas universidades americanas, para que vocês sejam convidados a estudar, sabe? Não deixar nenhuma oportunidade escapar, né? Então, perguntem, que depois a gente vai abrir para vocês falarem com a Noemi também, tá bom? Oi, Fê, já tem perguntas surgindo, eu vou dar continuidade à apresentação e daqui a pouco eu já vou respondendo, tá? Isso, a gente vai selecionando e vai me respondendo daqui a pouco. Isso. Então, o primeiro passo que a gente fala, né, dos 5 passos para estudar nos Estados Unidos, o primeiro é a gente escolher uma lista, fazer uma lista de universidades possíveis e nessa lista a gente tem informações concretas. Qual que é a nota da prova de proficiência da língua inglesa que cada universidade está pedindo? Tem universidade que é muito competitiva, que vai pedir uma nota acima de 100. Epa, meu cachorro está começando a querer participar aqui. Ou tem outras universidades menos competitivas, mas tão boas quanto, que exigem uma nota um pouco menor. E essas oportunidades, elas podem estar atreladas, sim, à bolsa de estudos oferecidas pelas próprias universidades. Então, vocês estão vendo que o passo 2 dos 5 passos para estudar nos Estados Unidos é exatamente encontre formas de custear seus estudos para reduzir os custos. Existem vários tipos de scholarships, de grants, de assistantships. Como saber se a universidade... Tem gente, eles estão desesperados para saber como que descobre. Então, por isso que é importante fazer essa pesquisa e fazer uma pesquisa, montar uma planilha detalhada com o nome de cada universidade, verificar as datas do início do processo, as notas que eles precisam. Vocês sabem que o processo, né, de estudo nas universidades ele é muito abrangente, a gente fala que ele é holístico. Então, as universidades vão olhar para vocês, estudantes, tudo que vocês fazem, né? As notas do ensino médio, a participação de vocês em Olimpíadas internacionais, a participação de vocês em esportes, o que vocês fazem para a comunidade de alunos, estudantes, se vocês têm liderança, vocês vão também ter cartas de apresentação, vão fazer várias redações contando quem vocês são. Então, gente, tudo isso faz parte do que vai poder gerar uma oportunidade de bolsas de estudos e redução de custos. Então, a gente não começa pelas bolsas, a gente começa pela preparação. A bolsa, sim, claro, é o que vai possibilitar ou não, vai viabilizar ou não a participação do aluno brasileiro lá. Mas a gente começa diferente, pelo processo de pesquisa e organização. Vamos ver o 4º passo, Vini? No próximo slide, por favor. Depois de tudo isso, caso, né, o aluno seja aceito e tenha uma boa oportunidade de estudar com
custeio de bolsa e complementação de várias outras bolsas, daí sim, ele vai obter o visto de estudante, que é um visto especial, bem diferente, tem um processo diferente, que é vinculado à aceitação do estudante pela universidade, e daí ele vai se preparar para ir para os Estados Unidos, organizar a sua viagem e tudo mais. Então, só para a gente puxar, hoje nós vamos falar sobre 5 assuntos. Um dos assuntos é exatamente esse processo que a gente chama de 5 passos para estudar. Tá? Eu só dei uma geral aí para vocês entenderem o que é esse processo holístico, que deve começar com bastante antecedência. E aí agora nós vamos conversar sobre as características do sistema de ensino dos Estados Unidos. Vamos para o próximo slide. Então, nós temos vários tipos de instituição, temos instituições públicas e privadas, porém de uma maneira diferente. Nos Estados Unidos, tanto as públicas como as universidades privadas, elas são pagas, né? E diferente do que vocês possam pensar, as universidades privadas oferecem maior índice de bolsa de estudo para os estudantes estrangeiros. Então, é um processo diferente. As universidades públicas, elas oferecem que a gente fala, um custo menor, porém as bolsas são menores também. Existem também as community colleges, que são os 2-year courses, que vocês vão ver ali para frente, está 2+2. O aluno pode entrar numa universidade que tem uma parceria, né, de 2 anos, e depois ele vai fazer mais 2 anos, e faz um processo de transferência para uma universidade maior. Isso é bem legal, porque durante os primeiros 2 anos o aluno ganha mais força, melhora seu inglês, domina melhor a comunidade. Isso é o trajeto que muitos alunos americanos mesmo fazem, de fazer o 2+2. Né? A diversidade, a gente tem liberal arts courses, que são cursos com muita força de pesquisa na área de história, na área de artes mesmo, super valorizada. Arte, estou falando arte desde game, para você construir game, desenho de game. Isso é considerado bastante nos Estados Unidos. E também temos as Research Intensive Institutions, onde há altíssimo nível de pesquisa, diversificação tecnológica e científica. A admissão holística é aquilo que a gente fala, que o aluno é visto muito mais do que uma nota e do que um dia, né, de fazer uma prova de vestibular ou o Enem. É como se no Brasil eles colocassem um termômetro no aluno e aquele dia, se ele não estivesse bem, né, ele não vai conseguir passar, vai ficar dependendo de estar bem naquele dia exato. Nos Estados Unidos isso é diferente. O aluno é estudado como um todo. E como eu tinha falado para vocês, que eu acho lindo, é a flexibilidade dos majors e minors, que são os cursos que você vai receber maior número de horas de estudo, que vai ser o seu major, o seu principal tema de estudo, e o minor, que pode ser uma área completamente diferente da que você está estudando naquele momento. Vamos para o próximo? Bom, o próprio Education USA, ele já aparece na indicação das universidades na parte de ingresso para alunos internacionais. Então, vocês podem ver que quando vocês forem numa universidade, no site de uma universidade internacional, americana, para alunos internacionais, perdão,
Ali, vocês vão ver que muitas vezes eles já falam: você quer saber mais sobre o processo? Procure um escritório do Education USA e receba a atenção necessária de um advisor que vai poder ajudar você nos próximos passos. Gente, o timeline da candidatura é uma coisa importante também para que todos tenham noção, né? Até outubro, geralmente, as coisas têm que estar prontas. Eu estou falando dos papéis, as traduções, as provas. E entre novembro e fevereiro é o período de se fazer as candidaturas. Então, existem instituições que começam mais cedo e que têm vários tipos de application. Eu posso ser early action, early decision, e isso vai implicar na minha trajetória também de application. E daí, nesse passo, né, até março, os estudantes começam a receber as respostas, e daí eles têm que decidir entre as universidades que eles foram classificados para saber exatamente qual vai ser a opção do aluno brasileiro, internacional. Daí, em junho, geralmente, nesse período, é feita a solicitação do visto do estudante, junto com um documento que chama I-20, não sei se vocês já ouviram falar, que é um documento que é emitido pela própria universidade onde o aluno foi aceito, onde ele escolheu estudar, e daí esse documento são feitas, as informações são cruzadas lá no consulado para que o aluno tire o seu visto de estudante. E daí, em agosto, geralmente iniciam as aulas. O aluno pode chegar até 2 meses antes, né? A gente aconselha que ele vá 1 mês antes, para economizar tempo, dinheiro, energia, se preparar com cuidado. E essa seria a trajetória. No próximo slide, eu vou falar sobre algumas provas importantes, né, para a graduação, para o mestrado e doutorado. Vou focar na graduação, porque eu acho que é o que a gente está pensando hoje, né? Então, os testes que são padronizados são o SAT, como falam, o SAT e o ACT, que são provas parecidas com o Enem aqui no Brasil, né? Além disso, preciso escrever várias redações. Tem universidades que pedem 1 ou 2 redações que precisam ser muito bem escritas, com inglês de nível acadêmico, né? O inglês, e tem um formato, esses essays têm um formato que os americanos valorizam, então eles precisam ser textos muito bem elaborados. A gente não vai sentar e escrever um essay no fim de semana, a gente vai sentar e escrever a lista de assuntos que a gente quer colocar, a gente vai fazer muitos drafts, até que a gente saiba contar a história. Estou falando a gente, né? Porque o advisor participa junto do aluno para contar a história dele. Com essa história que ele vai também conquistar a sua vaga na Universidade dos Estados Unidos. Por isso que os essays são muito, muito importantes. Então, também é preciso que o aluno faça um teste de proficiência da língua, que pode ser um Duolingo, pode ser o IELTS, pode ser o teste do TOEFL, e tem que se preparar para isso, né? Precisa também ter um registro de atividades extracurriculares, que eu acredito que muitos de vocês tenham por conta da participação nas Olimpíadas que vocês têm, as cartas de recomendação e a tradução do histórico escolar, do ensino médio e do diploma também. Então, esses seriam os documentos do processo de candidatura. E aqui mais um pouquinho sobre as provas oficiais, que hoje a gente tem que descobrir, quando faz uma lista, né, de universidades, pensar em o que aquela universidade valoriza. Ela já está aceitando o Duolingo, que é um home test que você pode fazer da sua casa e o custo é bem menor do que o TOEFL e o IELTS. Se eu
preciso mesmo fazer o SAT? Se eu quiser concorrer a uma bolsa de estudo que a gente chama full ride, que vai cobrir todos os cursos, aí sim, é importante. E é importante que eu seja um aluno que tire uma nota bem competitiva, para cima de 1.000. Isso é uma prova que vai exigir uma preparação e conhecimento do que se pede na prova, do tipo de raciocínio lógico que essas provas têm. Tá? Os professores lá só falam em inglês, né? Só falam em inglês, isso mesmo. Mas interessante que, enquanto você está se preparando para as provas, por exemplo, na prova do TOEFL, a situação da prova é uma situação de sala de aula, é uma situação de cantina, é uma situação de biblioteca, ou de uma conversa entre um aluno e outro aluno, ou um professor dando orientação para o aluno durante as office hours, que são as horas de atendimento que o professor faz separadamente para conversar com os alunos sobre a aprendizagem, sobre o processo de estudo daquele aluno. Então, acaba sendo um estudo que já vai te levar para conhecer mais como são as universidades. Eu vou falar um pouquinho sobre os aplicativos e os portais que a gente usa para poder fazer o application. Um deles é o Common App, né? Common App de Common Application, não de app de aplicativo. Então, muitas instituições usam esse portal. E daí, quando você faz a sua inscrição, né, no Common App, já tem a lista de universidades, você vai fazendo o upload de uma maneira mais racional. Você não tem que colocar muitos documentos para cada um, você já vai ajustando o envio dos documentos. Outro importante, vamos para o próximo, né? É o CSS Profile do College Board, que vai mostrar, né, como que é a condição financeira do estudante. Se ele vai precisar de bolsa, algumas universidades americanas, elas aprovam sem olhar se o aluno tem condições de pagar ou não. Eles não querem saber se ele pode pagar. Eles querem saber se ele é um aluno que gosta de fazer aquilo que a universidade procura, se ele tem aquele perfeito match, né? As universidades procuram não candidatos que queiram bolsa, é uma outra visão. A universidade procura aquele candidato que vai ser o melhor estudante para o perfil de curso que ela oferece. Então, essa visão é importante que todos tenham, para poder realmente encontrar, primeiro, o curso, o tipo de universidade, a localização, e depois ir avaliando as possibilidades de custeio desse curso. É o inverso. A gente quer falar, nossa, quero conseguir uma bolsa. A bolsa pode vir dependendo do match que for feito. O próximo assunto, acho que vocês vão gostar bastante do próximo slide, que é o planejamento financeiro. Então, os grants, ou scholarships, ou fellowships, ou work study, ou até loans, que são empréstimos, né, para estudantes estrangeiros através de vários fundos no Brasil, na América Latina, eles são muito importantes. Às vezes, eles não aparecem de cara, assim, estou procurando como que é o scholarship. Ele vai aparecer para um candidato que já se inscreveu e foi escolhido. Às vezes ele vem depois. Ou essa oportunidade de scholarship vai aparecer assim, você se candidata, daí se você tiver tais e tais pré-requisitos, você também se candidata à bolsa. Isso às vezes é automático, às vezes não é. Então, por isso, e também que é importante que toda candidatura seja muito planejada, para que você não perca as oportunidades, não perca prazos e esteja, né, dentro do perfil que pode ser contemplado pela bolsa.
né? Às vezes a gente fala com alunos, candidatos, eles falam assim: eu só vou se eu passar no MIT, na Harvard, no Yale e não sei o quê. Esquece, gente. Essas universidades, elas aprovam cerca de 2% dos candidatos. Se você quer estudar nos Estados Unidos, você tem que ter uma visão de que muitas outras oportunidades existem. Claro, a gente encoraja todo mundo que tem o perfil para estudar nessas universidades competitivas, que façam mesmo as suas inscrições ali, mas que também olhem para as outras universidades. Universidades que oferecem curso de música, muitas universidades fantásticas, que têm orquestras maravilhosas, várias orquestras, que são verdadeiros celeiros, né, de músicos e compositores com apresentações incríveis. Bom, agora eu vou voltar a falar mais um pouquinho sobre o processo, né, de candidatura e os serviços que a gente oferece e as oportunidades que vocês podem ter. Eu prometi para mim que eu não ia falar mais do que 25 minutos, eu estou quase esgotando o meu tempo, mas vamos lá. Vini, então a gente fala que o primeiro passo, que se chama, o que eu estou falando hoje, é uma visão rápida do que é o processo que a gente chama de getting started, quer dizer, dá o start, o começo. Daí, conhecer os 5 passos, sendo que o passo 1 e 2 são os passos mais longos, que vão exigir uma preparação maior, mais tempo do candidato. Isso pode ser feito, gente, com advisors que estão online todos os dias. Como é que vocês vão saber? Eu vou ensinar já. Onde vocês vão saber como encontrar as advisors e tudo mais. Pode ser feito por consultorias individuais também. Pode ser feito com workshops, bootcamps, que alguns candidatos podem ser selecionados para participar de um grupo especial de candidatos pelo Education USA. Pode ser através de visitas das universidades americanas aqui no Brasil, feiras do Education USA. Também a gente precisa cuidar, né, como eu falei, da tradução dos documentos. É importante vocês saberem que como é que eu vou escrever uma redação? Bom, a gente tem o Essay Writing Resource Center, que é gratuito e fica no site do Education USA, que eu já vou compartilhar com vocês. Temos bibliotecas online com vários livros que vocês podem estudar para as provas, e temos também as office hours, que são atendimentos online pelo Education USA. Vamos para o próximo? Aqui eu vou falar um pouquinho mais do Essay Writing Center, Resource Center, que nesse link, vocês estão vendo, que é o educationsa.org.br. Vocês entrando lá já tem um link que vai puxar para o Essay Writing Resource Center. É um curso gratuito, self-paced, que o aluno faz, né? Sozinho, ele pode fazer, ele é muito intuitivo, passo a passo, de como escrever os essays, as redações, e são 9 unidades de curso. E, inclusive, você vai aprender a escrever e-mails, vai aprender a fazer cartas, né, de apresentação, e é bem legal vocês começarem logo a estudar pelo Essay Writing Center. No próximo slide, a gente vai falar sobre um programa que se chama Oportunidades Acadêmicas. O que é isso? O Oportunidades Acadêmicas é um programa que procura estudantes, né, qualificados, mas sem condições financeiras para custear o processo de candidatura para os Estados Unidos. O que é isso? Né? O que é o processo? É o application. Mas não é a bolsa? Não. É tipo uma bolsa, um custeio, né? Um valor que vai cobrir o custo das provas internacionais, da tradução dos documentos, da inscrição. Do mesmo jeito que você tem que fazer uma inscrição no Enem e pagar, quando você vai fazer o application, você tem que pagar em algumas universidades $30, 50, 70.
Isso vai criando um custo que pode chegar a R$ 1.200 ou até mais do que isso. Então, o objetivo desse programa, que se chama Oportunidades Acadêmicas, é exatamente esse. É dar para o estudante qualificado, mas que tem poucas condições financeiras, essa oportunidade de ter o processo do application custeado. Tem gente aqui que é de Santa Catarina, vai precisar ir fazer uma prova lá em São Paulo. Poxa, já ficou mais caro. Vou ter que pagar uma passagem, vou ter que ficar 2, 3 dias em São Paulo. Isso daí pode estar dentro do custeio do programa Oportunidades Acadêmicas. As inscrições geralmente acontecem a partir de dezembro, todos os anos. E todos os anos, um grupo de 25 a 30 estudantes são selecionados que tenham esse perfil para serem acompanhados pelo Education USA e um grupo de advisors. Esse ano participei em janeiro e em dezembro, selecionando alunos, lendo as redações, ouvindo as entrevistas que eles mandam, as gravações de vídeo, e é sempre muito legal acompanhar esse processo. Bom, eu estou quase chegando no final da apresentação e eu quero falar que nós temos uma agenda que é compartilhada no nosso site. Não esqueçam, educationusa.org.br, agenda. Na agenda da semana, vocês podem saber quais são os dias, os horários e que advisors vão estar online para orientar vocês, responder dúvidas, questões, enviar documentos, links e outras oportunidades que existem para vocês poderem fazer as candidaturas, né, com segurança. E eu quero contar mais uma dica que vai acontecer logo, logo, no próximo slide a gente já vai saber, que é a Feira Virtual do Education USA, que começa no dia 4 e vai até o dia 9 de abril. Vocês precisam se inscrever no link. O link está no site do Education USA, ela é gratuita. E nessa feira, vocês vão saber, também tem várias palestras diárias em vários horários. Vocês vão poder conversar com representantes de várias instituições americanas, conversar mesmo, fazer perguntas para eles, aprender sobre o processo, mais detalhes sobre bolsa de estudo, porque essas apresentações não vão ser essa que nem eu estou falando, que é o Get Started, mas elas vão ser focadas em um assunto. Também vocês vão poder conhecer vários estudantes que estão lá nos Estados Unidos e vão fazer transmissão direta para contar como que é a vida deles, como que é a vida acadêmica, quais são as grandes alegrias e dificuldades que eles passam por lá e como que isso acontece. Então, antes de responder mais algumas perguntas dos participantes, né, como vocês já falaram algumas aí sobre o processo, acho que eu fui já respondendo. Eu quero deixar com vocês o nosso contato, o meu específico de advisor, o nosso Instagram do Education USA Brasil. Alguns escritórios têm os seus próprios Instagrams para contato com algumas advisors, mas eu estou passando o nosso Facebook também do Education USA Brasil. E aí, Fê, se você quiser ler alguma das perguntas que eu não tenha respondido, ou quiser que eu repita, eu acho que eu quase que encerrei a apresentação. Isso. E, Vini, se você quiser parar a gravação para poder salvar, acho que está bom por aí. Daí a gente continua com as perguntas, mais algumas perguntas. Fê, fica com você aí. Vamos lá, já separei todas aqui, o pessoal está super curioso. Tem perguntas muito pertinentes. Gente, é assim mesmo, mas tentei fazer na ordem. Qualquer coisa, vocês vão me cutucando aqui pelo chat novamente. Mas, não, vamos lá. A primeira pergunta é do Lucas. E enquanto você estava explicando sobre como estar lá fora, como ser aceito, tempo de programa e tudo mais, o Lucas perguntou para a gente como se manter lá. Se ele vai poder trabalhar, onde ele vai poder ficar, onde ele vai estudar.
se alguém vai custear também a alimentação, a moradia. Conta um pouquinho sobre isso, como é nos Estados Unidos. Que, pessoal, lembrando que nós somos filiados ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Para cada cantinho do mundo é um jeitinho diferente. Então, a gente vai falar exatamente sobre Estados Unidos. Lucas, a minha resposta é depende, né? Depende mesmo, porque depende do tipo de bolsa de estudo que a sua candidatura vai poder contemplar. Qual é o tipo de competitividade que você vai apresentar? Então, a gente tem, como eu estava falando, as full ride bolsas de estudo que cobrem desde passagem, alimentação, moradia e o curso, como também tem outras universidades que não oferecem tudo isso e que o aluno tem que completar com outras oportunidades. Trabalho, o aluno só pode exercer, no primeiro momento, dentro da universidade e é um trabalho de cerca de 20 horas semanais. E esse valor, né, que ele vai receber por esse trabalho é um valor que dá para custear alguma despesa, como alimentação e algumas outras coisas, mas ele sozinho não é suficiente, mas ajuda. Você vai ver, né, conversando com os alunos que estão lá, às vezes você tem que fazer um jogo e montar, né, várias peças ali. Conseguiu isso, ainda tem a parte de esportes, que você pode conseguir outro tipo de bolsa. O ano passado nós tivemos aqui no Centro Cultural uma jogadora de futebol da Northwestern University, que ela tinha uma bolsa de 100%, mas ela não tinha full ride. O que isso significa? Que era preciso ela custear ou a família uma outra parte, que era a parte de alimentação e moradia, e também as viagens. Daí a gente pergunta, bom, se eu for estudar no Brasil, eu também vou ter algum tipo de custo. Então, é importante eu avaliar, né, que tipo de custo eu vou ter aqui, que tipo de custo vai sobrar para mim, né, para minha família, para a gente poder estudar nos Estados Unidos. O importante é pesquisar tudo isso, né, e isso é uma pesquisa longa. E a orientação do advisor pode chegar ao aluno ter a maior compreensão das possibilidades. Mas lembra, não é pela bolsa que a gente começa primeiro se preparando, tendo uma candidatura forte, tendo inglês acadêmico de alto nível, tendo a participação fora das atividades da escola. Eles vão falar para você, você estuda? Ah, que legal. E o que mais você faz além de estudar? Né? O que mais que você contribui para a sua comunidade? Você é um líder? O que você tem feito? Né? Essas que a gente fala, os objetivos da ONU precisam fazer parte de alguma atividade que você exerce também. Fê. Perfeito, vamos lá. A próxima pergunta é do Arthur. Acho que essa vai dar para dar uma resumida boa. Arthur perguntou: universidades parceiras. Arthur, já vou adiantar aqui, ó, antes da o último slide quase que a Noemi compartilhou com a gente foi o da feira do Education USA. Lá você vai ter oportunidade de ver muitas universidades parceiras, né? Que linka exatamente com essa última pergunta. Quais são elas? O mais importante, pessoal, é que vocês façam uma grande pesquisa, que isso faz parte dos 5 passos também. Posso pegar um gancho aqui, Fê? Claro. Então, o Education USA, por ser um órgão vinculado ao governo dos Estados Unidos, ele não tem uma universidade parceira. Todas as universidades reconhecidas pelo TIA, que é um processo de reconhecimento de universidades que tem que ter um padrão. Hoje são 4.700, mas podem chegar, junto com os community colleges, a quase 6.000 instituições, todas, que você vai procurar
no College Board e nas outras aplicativos de pesquisa do próprio Education USA, todas são universidades que podem receber estudantes brasileiros, todas. Né? Essa é a diferença do intercâmbio, a gente precisa entender bem a diferença. Nós não somos uma agência de intercâmbio de jeito nenhum. Uma agência de intercâmbio vai fazer assim, olha, você quer fazer application? Eu vou fazer para você o seu common, eu vou redigir para você. A gente não faz nada para, a gente faz com. Então, aí sim, o estudante brasileiro adquire, o que eu já tinha falado isso, uma capacitação que a gente chama de soft skills, para desenvolver, crescer, né, como estudante e poder participar de tudo isso. Fê. Vamos lá, perfeito. Vocês entenderam, né, o que a Noemi disse, que realmente o Education USA não é uma agência de intercâmbio. Sabe o que é principal? Como as universidades americanas veem vocês lá fora? Não importa o quanto vocês queiram pagar ou qual é a universidade que vocês queiram estudar, o importante realmente é a gente fazer o match perfeito, né? As universidades convidarem vocês para estudar lá, por conta de todas as especificações e qualidades que vocês desenvolvam. Então, é isso que faz o ponto. Eles vão aplicar cada vez mais recursos para convidar vocês para estudarem lá, se vocês forem destaque. Então, isso é a vantagem do Education USA, não é a que vocês querem ou a que a gente escolhe para vocês porque paga mais, porque ganha alguma coisa, de maneira alguma, né? O Departamento de Estado dos Estados Unidos, eles querem exatamente que os alunos brasileiros estudem lá fora, sejam destaques e mostrem isso para o mundo. Olha como um brasileiro é bom, olha como ele é capaz, e aí sim vocês vão criar, a gente, né, vai orientando vocês para o match perfeito, para vocês estudarem naquela universidade que tem tudo a ver com vocês. Né? Então, não é uma agência de intercâmbio. Vamos lá, próxima pergunta. A Ana está perguntando se quem está no ensino médio e já quer estudar lá fora tem como. Isso também linka com a pergunta do Mikael. Ele disse que se tiver no ensino fundamental também tem como. Então, Nô, explica a partir de quantos anos, como é o processo. Tá. Então, o Education USA, ele é focado para a orientação do ensino nível superior. Porém, para quem ainda está no ensino médio, tem que se preparar desde cedo. O fundamental, por enquanto, tem que esperar um pouquinho, mas capricha no inglês, porque sem o inglês de alto nível, pouca coisa você vai conseguir. Mas voltando para quem está no ensino médio, no primeiro e segundo ano, a gente tem um programa muito legal, mas muito legal, que esse ano está online. É o Education USA Academy. E sem precisar viajar para os Estados Unidos, o aluno pode fazer um intercâmbio de 4 semanas e ter aulas online, que são aulas que vão mostrar como que é a cultura dentro da universidade. Então, ele vai ter a vivência de um curso universitário americano online. Gente, conecte antes, precisava ir para os Estados Unidos, Education USA Academy, oferecido por muitas universidades, e tem um custo em dólar, mas é um custo bem inferior a uma viagem. Essa é a oportunidade. E também tem bolsas de estudo para esse programa. Então, quem quiser saber mais, pode participar da feira e pode participar também, pegar as informações, né, diariamente nos plantões que a gente tem do Education USA Online, com várias advisors do Brasil inteiro. Tem gente de Fortaleza, tem gente do Rio Grande do Sul, do Maranhão. É uma diversidade de advisors com 1000 ideias bacanas que pode ajudar vocês. E aí, Fê?
Perfeito, vamos lá, próximas. Miguel perguntou, a Nu até falou um pouquinho aqui de professores lá só falam inglês. Isso tem tudo a ver com o que ela acabou de falar, pessoal, né? Para você entrar realmente numa universidade americana, precisa dos testes, dos exames de proficiência, como a Noemi compartilhou um pouquinho atrás, que também linka com uma pergunta que a Rafaela fez, que é o TOEFL. Ele dura apenas 2 anos mesmo? Então, No, como é esses exames de proficiência para ser aceito e quanto tempo de duração eles têm? Tá. Rafaela, né? Muito legal a sua pergunta. E o Miguel O também, dos professores. Miguel, tá. É assim, quando a gente se inscreve para o TOEFL ou para o ACT, para o Duolingo ou para o IELTS ou para outras provas, agora tem até o ITAP, que é é, uma outra prova de proficiência que também está sendo amplamente aceita nos Estados Unidos. Você precisa colocar como que eu falo, digitalmente, para que instituição você vai enviar suas notas, de maneira que essa instituição, assim que você finalizar o score, já vai receber a sua nota lá. E daí, essa nota fica nessa plataforma por um período de 2 anos. Por isso que a gente fala que expira. Né? O TOEFL expira, não é que o TOEFL expira, é que esse recurso do TOEFL expira para o candidato quando ele completar 2 anos com o score ali nessas plataformas. É isso que expira, não a prova. A prova para o seu currículo você pode usar há vários anos. A gente aconselha que inglês, né, assim como outras línguas, a gente está em tal nível, não a gente é. Então, você não demonstra com uma prova que você fez há 4, 5 anos. Né? Isso é uma coisa que também não está ligada à inspiração do TOEFL, mas é o que o mercado exige hoje. Além de ter uma prova recente, né, um score recente de menos de 5 anos, eles vão querer isso. Tá? Mas o que inspira é a plataforma que guarda a nota, né, que você vai pôr por um código, tá bom? Não sei se deu para Perfeito. entender. Para mim ficou claro, pessoal. Se não ficou para vocês, vocês vão fazendo aí novamente as perguntas que a gente vai respondendo. A próxima aqui, ó, o Guilherme perguntou algumas coisas também relacionadas. Ó, por exemplo, o que a gente estava falando agora, testes de proficiência são aceitos em todas as universidades? E também se ele pode se candidatar com notas do Enem, como se ele sabe da oportunidade de bolsa antes do application, ele só vai saber da oportunidade de bolsas depois do application, como ele pode se nortear com isso, no? Tá. Existem algumas pesquisas que a gente orienta o aluno, a gente faz uma sessão só de como preparar a sua lista. Né? Não cabe aqui hoje eu explicar o passo a passo com vários navegadores que você pode procurar, o que você tem que procurar, mas eu sempre oriento que a primeira dica é você vai no site da universidade que você conhece, tal, já conhece, e vai procurar application, o que é para alunos estrangeiros. É por ali que você deve se nortear, porque não é o mesmo processo para alunos americanos e não é o mesmo custo. Então, sempre tem que olhar na parte de international students. É por aí que você começa, tá? Sim. Perdão, estava mutada aqui, vamos lá. Ok. Aí a próxima pergunta aqui, a Manuela fez uma pergunta sobre as universidades de música, né, ou idioma, que a gente também comentou um pouquinho. Segmentos, pessoal, tem muitos, realmente, para a área de vocês. O que é legal vocês terem um Education USA acompanhando e se basearem por nós, é que a gente vai poder ver a oportunidade que está aberta e o que você tem de talento, ou no esporte, ou na música, se você quer seguir isso como carreira. Então, existem sim para muitas áreas.
inclusive para música e para idiomas também, né? Idiomas, várias universidades também dão os cursos de idioma, mas normalmente por períodos de férias tem os cursos de verão, né? Não, explica um pouquinho também para a gente sobre isso. Isso. Olha, eu falei um pouco, né? Mas eu queria que vocês entrassem também lá no site do Education USA e dessem continuidade a essa conversa que a gente está tendo hoje, seguindo os plantões. Eu vou contar uma notícia, Fê, que talvez desagrade alguns alunos. A nossa escola fecha às 16 horas e nós estamos na escola. E, então, a gente vai ter que encerrar daqui 2 minutinhos, mas o nosso contato e o e-mail que ficou e as perguntas, vocês podem copiar no chat aí, que a gente pode responder e mandar para vocês por e-mail e tudo mais. Acho que a gente, da próxima vez, começa mais cedo, né, Fê, para poder orientar melhor os alunos. Olha, Marcos, a gente pode seguir de... Eu perdi a pergunta. Para qualquer área. Acho que foi aqui do Miguel que está perguntando se a gente pode seguir para qualquer área. Miguel, podemos sim para qualquer área. Pessoal, como disse a Nu, aqui tem. Eu estou vendo todas as perguntas de vocês, tá? Estão todas anotadas. Mas eu vou deixar o nosso WhatsApp, o nosso e-mail aqui, vocês vão poder mandar. A gente não vai perder mais o contato. Em breve a gente já vai fazer um outro bate-papo aqui, porque realmente esses processos são todos muito minuciosos. Tem uma pergunta aqui, ó, do Lucas, bem minuciosa, Nu. Ele disse se ele vai ter uma casa lá, no nome dele, as universidades, se elas têm quartos e tudo mais. O pessoal tem para vários setores, tem na universidade. Eu posso responder rapidinho. Pode. As universidades, geralmente, tá? No primeiro ano de estudo, você deve morar na universidade, precisa morar, tá? Depois, no segundo ano, muitas dão a opção de você ter um apartamento compartilhado, não precisa mais morar no campus. Mas no primeiro ano, geralmente, sim. E isso é para fortalecer os laços entre os amigos, né? No dorme do americano. É legal uma coisa, você acorda, vai para o refeitório, né, da universidade, você não vai pegar trânsito, nada, você vai com a cabeça livre para estudar. Está ali dentro. E isso é uma experiência diferente. Então, é assim que funciona, né, nos Estados Unidos. Gente, eu achei super legal, né, vocês estarem aqui no sábado à tarde e com tantas perguntas interessantes. É uma escolha minha, então morar sim, para algumas é até uma exigência, tá? Pessoal, olha, a gente não teve nem tempo de falar para vocês. Vamos abrir as câmeras, vamos fazer perguntas, vamos tudo mais, mas a gente promete que em breve vai ter outros bate-papos. Como a Noemi comentou no começo, nós somos uma rede, né? O Education USA existem em torno de 40 escritórios no Brasil inteiro. São pouquinhos para atender todo mundo, mas a gente tem workshops diários para falar com vocês. Então, a gente vai manter o contato está aqui, ó. Vou chamar o Lucas depois que tem perguntas, tem várias coisas. A gente vai se falando pelo WhatsApp hoje à tarde, na semana, quando vocês quiserem, tá? O importante é que vocês entendam que existe esse caminho muito próximo de conexão, como fazer a orientação oficial, o que o governo dos Estados Unidos promove no Brasil para que vocês tenham... É o Micael, olha lá! Tudo oi, Micael, olha lá, ó. Se vocês quiserem, gente, vamos abrir as câmeras para falar um oi aqui para a gente. Quero agradecer demais a presença de todo mundo, parabéns pelos alunos que vocês são. E o nosso trabalho aqui no Brasil é exatamente conectar Yasmin, vocês tudo com bem? essas universidades. Lucas, não tem problema, o Lucas está falando que não tem câmera. Olha, agora vocês sabem, né, o caminho e onde as informações estão e como vocês podem acessá-las. Primeiro que vocês já estão aqui, né? Já chegaram aqui, tem o nosso contato, e agora vocês já ficam sabendo das possibilidades do Education USA. Vocês já conheciam o Education USA? Alguém tinha ouvido falar? Não?
Então, puxa, que bacana. Só de você me falar que não conhecia, eu já fico contente, né, de vocês terem recebido essa informação preciosa. Com E certeza. assim eu quero me despedir, agradecer a Fê, agradecer também o Vinícius, que está aqui nos bastidores, e vocês que vieram nos prestigiar. Um abraço para todos. Eu sei que tem gente de todos os lugares aqui diferentes do Brasil. Um, Espero que vocês possam, né, continuar com a gente ou com os nossos colegas advisors que vão orientar vocês. Um grande abraço para Perfeito. todo mundo. Gente, abraço para todo mundo. Vamos abrir a câmera para fazer uma super foto aqui para a gente registrar esse momento. Eu compartilhei várias vezes aqui os nossos contatos. Sintam-se à vontade para e-mail, WhatsApp. A gente quer mesmo essa conexão, tá? Vamos fazer todo mundo estudar bastante aqui, aproveitar as oportunidades, aproveitar o que os Estados Unidos manda para o Brasil e a gente vai ficar ligadinho a partir de agora, tá? Vamos fazer uma super foto? Aê, perfeito, gente. Grande abraço, boa tarde para vocês. A gente se vê em breve, viu? Beijo para todo mundo. Até mais.